vocês ao Cordeiro Santo de Deus. Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Religiosidade versus discípulo de Jesus. Em que lugar você está? Você é apenas um religioso ou é um discípulo de Jesus? É importante notarmos que estar perto de Jesus não significa estar com Jesus. Nesse trecho, os mestres da lei, que são religiosos, e fariseus, estavam perto de Jesus, mas não estavam com Jesus. Estavam sendo guiados pela tradição religiosa que os cercava, e não pela palavra de Deus que diziam que seguiam. E você? Você está perto de Jesus ou está com Jesus? Se está com Jesus, certamente obedecerá à palavra de Jesus. A conversa dos líderes religiosos com Jesus começa com uma pergunta: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Discípulo versus religiosos. Essa pergunta já revela a separação que existe entre os discípulos de Jesus e os religiosos. A separação não é feita pelos discípulos, mas pelos próprios religiosos, que julgam os discípulos pelas regras que eles praticam, como se isso fosse o sinal da obediência a Deus, como se isso fosse o sinal de santidade, coisas exteriores. Hoje em dia não é muito diferente, onde muitos religiosos criaram suas próprias regras e tradições e julgam os demais por não se encaixarem naquilo que julgam ser a verdade,
como se o sinal de uma vida pura, de uma vida santa, fosse revelada pelo exterior. A tradição, ela transforma o religioso num ator, ou seja, alguém que está vivendo uma vida que na verdade não é dele, é de outro. Era bom que percebessem e voltassem à sensatez e parassem de viver esse estilo de vida que se vive no teatro e passassem a olhar a palavra de Deus da forma como ela é. Jesus chama os religiosos de ator quando os chama de hipócritas. Vocês estão vivendo como atores, onde com a boca falam bonito sobre Deus, mas o coração está longe do ideal de Deus. Deste modo, negligenciam e anulam a palavra de Deus com sua religiosidade, com suas próprias tradições. Enfatizam a roupa, tamanho do cabelo, como se isso fosse a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Esses são os modernos religiosos de hoje, que na verdade são fariseus modernos. Com tanta ênfase no exterior, esquecem completamente do interior. E falar mal dos outros já não é tão errado, é uma prática constante. Mentir, qual o problema? Julgar os outros, nós estamos certos e eles estão errados. É assim que pensam aqueles que, na verdade, estão perto de Jesus, mas não estão com Jesus. Pois se tivessem com Jesus, obedeceriam a palavra de Jesus. Parem de viver como atores e comecem a praticar a palavra de Deus. Jesus veio para mostrar o valor da palavra e da lei de Deus. O valor que damos à palavra e à lei de Deus é visto pela prática dessa lei. O livro de Isaías nos diz que o Messias viria para tornar a lei grande e gloriosa e mostrar que a lei, o problema não está na lei, e sim naqueles que dizem que seguem a lei. Jesus fez isso várias vezes, colocando a lei como algo glorioso, algo grande. Particularmente no Sermão da Montanha, onde ele revelou a verdadeira interpretação da lei e anunciando as mudanças que viriam na própria lei, uma vez que eles não cumpriram a lei. E ele revela essas mudanças quando diz: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, no passado era assim, agora vai ser assim. Deste modo, ele trouxe honra à lei, porque ele cumpriu toda a lei e mostrou o seu caráter espiritual, que não bastava cumpri-la exteriormente, como os religiosos pensavam. Agora, no Velho Testamento há muitas passagens que mostram o que Deus esperava desse povo, que ele chama de hipócrita e que vive de aparência. Ele pode dizer, mas nós não entendíamos. Como não entendíamos? Vocês já leram Oséias, capítulo 6, verso 6, que revela Deus dizendo: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ou seja, pouco vale ficar fazendo o sacrifício ou mostrando algo que está fazendo, se não está fazendo com que o coração ele viva de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, não pratica a misericórdia, o amor, o perdão uns aos outros. Miqueias 6,8 nos diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade
e ande humildemente com o seu Deus. Então, aquilo que Jesus ensinou a respeito da lei, eles poderiam ter compreendido se não tivessem colocado a tradição e seus próprios desejos acima da lei. Honestidade não é vista pelo cumprimento de tradições humanas. Honestidade é vista no mundo de nossos pensamentos, nossas intenções e nossos verdadeiros motivos para fazer as coisas. Se os nossos motivos são os motivos de Deus, nossos pensamentos e intenções serão pensamentos e intenções de Deus. Quando agirmos com honestidade em relação à palavra de Deus, vivendo aquilo que pregamos, vamos honrar a Deus com os lábios, mas sobretudo com o coração. Deste modo, não estaremos apenas perto de Jesus, mas com Jesus, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus, glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Reina em majestade, Jeová, ao seu trono prostramos nós, em justiça vinde adorar.